aqui a questão do IFCE, questão de número 48 de 2026. A questão diz o seguinte: durante a execução de um projeto de extensão acadêmica, uma equipe de professores do curso de Física foi convidada a prestar consultoria técnica para a modernização de um sistema de instrumentação industrial utilizado em uma pequena indústria da região. O objetivo do projeto é tornar o sistema mais seguro e didático, permitindo que estudantes utilizem o arranjo para fins de treinamento em medições elétricas e análise de circuitos. No sistema em estudo, uma fonte de tensão contínua de 12 volts alimenta um módulo de sensores eletrônicos responsáveis pelo monitoramento de variáveis do processo industrial. Para proteger os sensores contra sobrecorrente e garantir a operação dentro das especificações, a alimentação é feita por meio de um resistor limitador de corrente ligado em série com o módulo. O circuito mostrado na figura a seguir possui a seguinte configuração. Um resistor RS, que é igual a 6 ohm, em série com o restante do circuito. Após esse resistor, o circuito se divide em dois ramos em paralelo. Ramo superior, dois resistores em série, R1 3 ohm e R2 3 ohm. Ramo inferior, um único resistor R3 6 ohm. Figura: circuito elétrico alimentado por fonte contínua de 12 volts, composto por um resistor de 6 ohm em série, com um arranjo em paralelo formado por dois resistores de 3 ohms em série, ramo superior, e um resistor de 6 ohms no ramo inferior. Tá, isso aqui é o texto explicando essa figura que a gente tem aqui, beleza? Então, considere a fonte ideal e, desprezando resistência interna, determina a diferença de potencial, DDP, estabelecida especificamente no resistor R1 e assinale a alternativa correta. Bom, vamos lá, né? Para a gente resolver esse problema aqui, a gente vai organizar, né, esse nosso circuito, né, e a gente vai pegar esses resistores. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar deixar tudo em série, tá? Porque se a gente fizer isso, a gente vai facilitar as nossas equações para que a gente possa encontrar a corrente total do circuito, né, e depois a gente vai calcular a tensão no resistor de 6 ohm, né, e depois a gente tem, né, a tensão no paralelo, enfim. Bom, vamos por partes aqui. Eu vou explicando passo a passo para vocês, beleza? Então, a primeira coisa aqui, como a gente tem aqui, né, a gente tem os dois ramos aqui, eu vou colocar a resistência equivalente para esse ramo aqui, beleza? E esses resistores aqui, eles estão em paralelo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou subir aqui e vou colocar aqui solução, né? Solução para a nossa questão, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer a anotação aqui para ficar bem organizado, resistores do nosso ramo superior. E esses resistores, eles estão em série. Beleza? Estou fazendo questão de deixar bem organizado e passo a passo, porque quando a gente está revisando o assunto, né, estudando aqui para a prova, é bem legal quando a gente vai fazendo passo a passo, com calma, né, a gente vai revisando o assunto, beleza? Porque a gente pode fazer essa questão de outra forma, mais rápida também, mas eu achei importante a gente ir fazendo passo a passo, beleza? Então, eu vou colocar R aqui superior, e vai ser a soma, né? Nós temos aqui os nossos três resistores. Obrigado pela moto. Enfim, que é o nosso R1 e R2, tá? E aí, quando os resistores aqui estão em série, a gente soma, né? Então, a gente tem aqui 3 mais 3, isso aqui vai ser igual a 6 ohm, beleza? Tá. Bom, quando a gente faz isso, a gente tem isso aqui é a nossa resistência equivalente, né? Bom, então a resistência aqui vai ser equivalente a 6 ohm, e aí nós temos essa resistência equivalente em paralelo com o nosso resistor aqui R3, beleza? Então, nosso segundo passo aqui para essa questão vai ser o seguinte: a gente vai ter resistores em paralelo, né? Então, resistores em paralelo, beleza? E aí, como é que a gente calcula, né? A gente tem 1 sobre a resistência equivalente, e isso aqui vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? E aí, nesse caso, na verdade, a gente tem a resistência equivalente dos resistores em série, mais o R3 ali, que é de 6 ohm, tá? Estou colocando aqui R1 e R2, porque aqui é como se fosse a fórmula geral, para a gente fazer esse problema, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre a resistência equivalente, que vai ser igual a 1 sobre 6, né? Mais 1 sobre 6. E isso aqui vai ser igual a 2 sobre 6, beleza? Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 2 sobre 6, né? E aí, se a gente multiplicar cruzado aqui, mas a gente também pode simplificar antes, né? Então, se eu pegar aqui, né, antes de fazer isso, dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2, então o nosso problema vai ficar da seguinte forma, né? A gente vai ter 1 sobre a resistência equivalente,
e isso aqui é igual a 1 sobre 3, tá? Posso multiplicar isso aqui, né? E aí a gente tem a nossa resistência, né? Portanto, a nossa resistência equivalente vai ser igual a 3 ohms, beleza? Tá. Então, esse é o valor da nossa resistência equivalente, né, para o nosso circuito. Bom, e a gente pode fazer um terceiro passo aqui, que é calcular a resistência total, né, do nosso circuito. Então, vou colocar aqui resistência total, tá? E aí, o que é que a gente vai ter, né? Então, como aqui, ó, para esses aqui que estavam em paralelo, a gente vai ter uma resistência equivalente a 3 ohms, onde a gente vai somar aqui com os 6 ohms, tá? Então, a resistência equivalente, né, T, que é total, vai ser igual a 6 ohms. Então, nós temos aqui, né, o RS, 6, mais a resistência equivalente aqui desses resistores aqui que estavam em paralelo, né, 3, isso aqui é igual a 9 ohms. Ok? Feito isso, eu posso calcular a corrente total do sistema, né? Então, o quarto passo aqui seria calcular, quarto passo, a corrente total do sistema, né? Então, corrente, isso aqui é um R, tá? Corrente total do sistema. E aí, como é que a gente calcula a corrente total do sistema? A gente vai lembrar da lei de Ohm, né? Então, eu tenho aqui que a minha tensão elétrica é igual ao RI, né? Como eu quero calcular a corrente, então, portanto, a minha corrente é a tensão dividido pela resistência, beleza? Então, a minha corrente elétrica I, né? Corrente total, vou colocar assim, total, esse I aqui é a corrente total, é a minha tensão elétrica, que ele deu no problema que é de 12 volts, dividido pela minha resistência total. E isso aqui a gente pode simplificar, isso aqui pode ficar 4 sobre 3, né? Quando a gente divide em cima e embaixo por 3, beleza? Tá. Feito isso, a gente pode calcular a tensão elétrica no resistor de 6 ohms, tá? Porque aí a gente vai ter a tensão no paralelo, né? E depois a gente vai ter, né? Vamos calcular, né? Quando a gente usar a primeira lei de Ohm, a corrente no ramo superior, né? E aí a gente tem duas resistências, porque aí no caso ele quer que a gente calcule qual é a tensão elétrica lá no nosso resistor, R1, né? Bom, beleza. Eu vou só diminuir essa letra para deixar mais organizado isso aqui, né? Isso aqui seria a tensão no resistor de 6 ohms, né? Vou colocar assim, tensão no resistor de 6 ohms, né? Como é que a gente calcula? Né? Então, a gente tem que a tensão é igual a R vezes I, beleza? E aí, como é que vai ser, né? No caso, nesse resistor aqui de 6 ohms, né? Não, no caso aqui, o RS aqui, né? Que é o nosso tensor de 6 ohms, né? Qual o valor da nossa tensão elétrica nesse nosso resistor aqui? Bom, se a gente fizer a conta aqui, nós já temos a tensão, a gente já tem a resistência sendo 6 ohms, nós temos a corrente, então a tensão vai ser igual a 6 vezes a corrente que a gente calcular aqui, né? A corrente total, que é de 4 sobre 3, né? 4 sobre 3, beleza? E isso aqui vai dar igual a quanto? Bom, se a gente simplificar aqui, 6 dividido para 3 vai dar 2, 2 vezes 4, então aqui vai dar 8 volts, né? Bom, o sexto passo aqui que a gente vai fazer, vou colocar aqui do lado, é a tensão no paralelo. Tensão no paralelo, beleza? Como 8 volts ele vai ficar no resistor RS, né, que foi o que a gente fez aqui, restam o quê? Restam, né, se eu tenho 12 volts, que é gerado aqui pelo meu gerador, né, o que vai restar? Se aqui vai ficar 8 volts. Então vai gerar 4 volts, né? Essa é a tensão, 4 volts, né? Então eu vou colocar aqui V paralelo vai ser igual a 4 volts, não é isso? E essa tensão é a mesma nos dois ramos do paralelo, tá? Essa é a tensão, tanto nesse ramo aqui, né, como também nesse ramo aqui em cima, beleza? E aí, feito isso, a gente vai calcular a corrente no ramo superior para que depois a gente possa calcular qual é a tensão elétrica aqui no meu resistor R1, tá? Então, vou colocar aqui como se for o nosso sétimo passo. Queria tanto que ficasse numa folha, mas não vai ficar não. Então, aqui a gente tem a corrente no ramo superior. No ramo superior. Né? Como é que a gente calcula essa corrente? Então, a gente já tem a resistência equivalente, que a gente fez lá em cima, que era de 6 ohms, né? Então, a gente tem a tensão, que é 4, né? Então, se a gente usar lá a lei de Ohm, né? Eu tenho V como sendo R vezes I. Como eu quero calcular a corrente, eu tenho aqui 4
E a resistência R, né, que é a resistência equivalente no superior, né, aqui ó, qual foi o primeiro passo, que é de 6 ohm, né? Então, a gente tem aqui 6 vezes I, beleza? E aí, a gente vai ter o que? Aqui vai resultar em uma corrente, esse 6 passa para lá dividindo, vai ficar 4 sobre 6 ou 2 sobre 3. Né? Então, a nossa corrente aqui, o nosso I, vai ser igual a 2 sobre 3 ampere. Beleza? Será que fica numa mesma folha? Vamos ver se vai ficar na mesma folhinha. Oitavo passo aí que seria a tensão em R1, né? Tensão em R1, beleza? E aí, qual vai ser a tensão elétrica? Né? Eu já tenho uma resistência, eu já tenho uma corrente elétrica, que é 2 sobre 3, e a tensão nesse resistor aqui, R1, né? Então, a tensão elétrica em R1 é igual a quem? Aplicando a primeira lei de Ohm, a resistência desse meu resistor R1, que é de 3 ohm, vezes a corrente elétrica, que é 2 sobre 3. 2 sobre 3. Posso aplicar esse 3 com esse. Então, a tensão elétrica, né, em R1 vai ser igual a 2 volts. Beleza?